Bom, vamos lá para ver exatamente ipsis literis o que disse o ministro Paulo Guedes e em que contexto ele disse. Por exemplo, essa questão da nova tabela. A tabela é a dos supermercados, não tem tabela da Sunab, não, tá? Ou do governo. Quilo de feijão custa X, Y. Não é isso que o ministro quis dizer. Ele está dizendo, de acordo com a sua tabela, tente não subir. Mas vamos lá. Nós separamos exatamente aqui as aspas do ministro Paulo Guedes. Ele diz assim, no final do discurso dele, eu encerro reforçando o pedido, que é o seguinte: agora é hora de dar um freio nessa alta de preços. É voluntário, é para o bem do Brasil. Da mesma forma que os governadores têm de colocar a mão no bolso e ajudar o Brasil. O empresariado brasileiro tem que entender o seguinte: devagar agora um pouco, porque a gente tem que quebrar essa cadeia inflacionária. Ou seja, o que o ministro disse. Vamos lá para uma segunda frase também, que é essa questão dos preços aí. Vamos lá. A conversa é a seguinte: ICMS, IPI, nós reduzimos, ou seja, o governo federal. Então, ao longo da cadeia, uma trégua. Nova tabela de preços só em 2023. Trava os preços, vão parar de aumentar os preços por 2 ou 3 meses. Estamos em uma hora decisiva para o Brasil. Ou seja, não propôs congelamento de preços, não disse que o governo vai oferecer uma tabela para cobrança de alimentos, como foi lá atrás, no Plano Cruzado, há muito tempo, nos anos 80 ainda. Não é nada disso. Bom, vamos lá, vamos insistir com esse tema, porque essa tentativa de combate à inflação, e agora com o governo pedindo ajuda dos empresários também, essa consciência dos empresários, além de pedir para os governadores também, digamos, reduzir o ICMS para quebrar a cadeia do preço dos combustíveis que hoje afeta a inflação, é o tema da entrevista de hoje aqui no Prós e Contras. Vamos seguir porque eu tenho aqui como nosso convidado para essa entrevista, recebemos o deputado federal, o Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, sempre motivo de muita satisfação poder falar com a TV Jovem Pan. Estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, agora em Bento Gonçalves, no inverno rigoroso aqui do Rio Grande do Sul, mas nós sempre muito atentos a tudo aquilo que está acontecendo, sobretudo nas questões econômicas, porque a inflação é um fenômeno mundial, claro, mas nós temos que nos preocupar e ter a responsabilidade para a inflação, para aumento de preços no Brasil, e essa tem sido a nossa dedicação integral nos últimos dias. Deputado, vamos lá. O fenômeno da inflação é internacional e por causas que o mundo inteiro ou errou lá na previsão, ou errou na forma de tentar debelar, ou não tem controle mais sobre a situação. Eu posso dizer, por exemplo, a pandemia, que ainda existe, a gente está vendo, por exemplo, alguns bloqueios de cidades na China, né? Eu tenho pós-pandemia em boa parte do mundo, ou seja, é uma retomada, sendo que não houve grandes investimentos na oferta, na produção lá atrás, e isso já gerou inflação. E depois veio a guerra da Ucrânia e o preço do petróleo no mercado internacional explodiu. A inflação pesada, como, por exemplo, os europeus não viam há décadas e muito menos os americanos. Nós, brasileiros, até que lidamos com isso com um pouco mais de naturalidade, mas também não estávamos acostumados a essa inflação. Diante do que o governo tem feito, e é justo dizer, o governo tem cortado na própria casa, ou seja, está cortando impostos para tentar reativar a economia. Tem tentado mexer na política de preço da Petrobras, não com intervenção, mas levando novos presidentes a toda hora para tentar entender qual é o cálculo que a Petrobras faz. Está agora com esse projeto que já foi aprovado na Câmara, que o senhor faz parte, inclusive, em relação ao PLP 18, está em discussão no Senado, deve ter votação na semana que vem. O governo chegou a propor, inclusive, algo extremamente ousado, de zerar o ICMS e os governos estaduais seriam compensados. Seria natural que o governo fizesse de forma voluntária, pedindo aos empresários que, olha, é possível segurar um pouco, porque é um fenômeno inflacionário que autoridades econômicas e monetárias do mundo não estão tendo condição de controlar. É uma situação muito, muito diferente de tudo o que se tinha previsto nas escolas de economia. Como é que o senhor vê o momento? Porque nós vivemos ontem, vai voltar o tabelamento de preços, que sim, deu errado no Brasil, como deu no mundo inteiro. Não foi isso que o ministro disse. Exatamente. Tanto o presidente Bolsonaro como... Nós estamos com um problema na comunicação com o deputado Biratã. Quando ele estava começando a dar resposta, houve uma queda no sinal. Vamos tentar retomar aqui, porque a gente está falando justamente deste assunto, da questão do que o governo federal tem feito para tentar, inclusive cortando impostos federais para controlar a inflação.
todos os movimentos para tentar mexer, obviamente, na cadeia dos combustíveis, porque nós temos hoje um custo, a inflação brasileira hoje vem da inflação dos combustíveis, como acontece no mundo inteiro, isso não é uma exceção, e de fatos todos, de problemas todos que nós não controlamos. O mundo está com dificuldade de controlar, o Brasil tem controle quase nenhum. É impossível imaginar que a gente vai controlar, por exemplo, o preço do barril do petróleo no mercado internacional, ou a guerra da Ucrânia, que são dois fatores hoje que mexem na inflação internacional, que mexem, por exemplo, no preço dos combustíveis e que mexe, obviamente, na realidade brasileira. Diante dos... e tem uma questão de alimentação também. Por exemplo, a Ucrânia, hoje, sempre foi grande fornecedora de alimentos. Também parte vem da Rússia. Esses dois países têm dificuldade hoje de escoar sua produção, dada esta guerra, esse conflito, que ficou muito maior e mais longo do que se imaginava. Imaginava-se que a guerra não seria tão longa, ela já passou de 100 dias. Felipe, diga lá qual a informação? A gente está tentando reconectar justamente a informação com o deputado. Vamos fazer o seguinte, eu já coloco a Camila aqui e aí a gente continua com o assunto da economia, daqui a pouco eu volto ao deputado. Camila, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Piotr. Olha, ontem a gente conversou de noite sobre esse assunto, a gente conversa sobre jornalismo depois também, até porque a gente vai tratar no dia seguinte. A gente viu nas declarações do Paulo Guedes que não era nada de congelamento oficial. Você não é do tempo da Tamera da Sunab, não, né, Camila? Não, mas a gente sabe que congelamento de preços é algo que não funciona. Na verdade, o que a gente tem aqui no Brasil é o tripé macroeconômico e nós utilizamos da taxa de juros, a elevação da Selic para contornar o aumento dos preços. Na verdade, quando a gente fala de congelamento e tabelamento, a tendência que a gente tem na economia é o contrário, porque isso acaba estimulando a demanda por produtos por conta do receio com o novo aumento desses preços. Então, a gente acaba tendo um efeito contrário e isso não é algo eficiente em relação ao congelamento, esse que é o ponto de vista, Piotr. Que não foi exatamente, não foi isso que o ministro quis dizer ontem. Ele pediu uma adesão voluntária dos empresários para conter esses aumentos neste momento. Vamos lá. Camila, hoje foram divulgados os dados de vendas, né, do varejo. Temos aí, já volto ao deputado, só para a gente pegar esse dado aqui, que eu vou colocar isso na conversa também. Vamos lá, os dados de venda do varejo é isso aqui, olha. Abril e março, o varejo com 0,9, o varejo ampliado aí inclui, por exemplo, venda de carros, tá? 0,7. Se eu pegar a média móvel trimestral 1,2 e 1,1, esses são os dados de abril, tá? Abril 2022, ou seja, a comparação de mês com mês, só diferentemente o ano, 22 e 21, 4,5 e 1,5. O acumulado 2022 já está em 2,3, se a gente olhar para o varejo, e o ampliado 1,4. Nos 12 meses, 0,8 e 2,2. Lembrando que o varejo ampliado acaba incluindo material de construção, veículos e motos, e a gente tem um resultado